Oi. Oi, som. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos começar mais um culto de oração e adoração ao nome do nosso Deus. Quando você abrir em Provérbios, capítulo de número 16, verso de número 1. Provérbios escrito por Salomão, filho de Davi, capítulo 16, verso de número 1. Que vai nos falar assim. Vou ler na versão aqui NVI. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia as suas motivações. Entregue o seu caminho ao Senhor, tudo que você faz e os seus planos serão estabelecidos.
o Senhor faz tudo para o seu devido propósito, até o ímpio para o dia do castigo. Louvado seja o nome do Senhor. E é neste Deus que nós cremos, e é neste Deus que nós estamos aqui para adorar. O próprio Salomão, o homem que de tudo poderia receber do Senhor, e a única coisa que ele pediu para Deus foi sabedoria. Ele fala que o homem ele faz planos, traça metas, objetivos, mas quem dá a última resposta é o Senhor. Por isso, se você tiver um objetivo, um plano hoje, se você tiver algo dentro do seu coração, ou mesmo uma necessidade, entregue ao Deus que tudo pode fazer por você, porque talvez seja o propósito do Senhor te abençoar, ou talvez seja o propósito do Senhor outro plano para a sua vida. Mas entregue, porque como diz na palavra de Deus, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui nesta noite. Agradecemos, Pai amado, porque nós sabemos que Tu és o Deus que nos esquadrinha desde antes do nosso nascimento. Agradecemos, Pai amado, porque sabemos que nós fazemos planos, propósitos e projetos, nós colocamos, Paizinho, perante o Senhor. Muitas vezes nós nos esforçamos, mas o Senhor sabe de todas as coisas, e nós agradecemos porque o Senhor tem cuidado, Senhor Deus, de nós. Planejamos e propomos dentro do nosso coração, e sabemos que o Senhor tem cuidado de todas as coisas, Paizinho. O Senhor sabe das nossas necessidades dia após dia. O Senhor sabe, Senhor Deus, do nosso coração, das angústias pelas quais nós passamos. Nós te pedimos tão somente, Pai, nos faz confiar no Deus, que é o Deus que sara e sana a necessidade, é o Deus que cuida de todas as angústias, é o Deus que tem a palma do mundo, o mundo na palma das suas mãos. Todos os desígnios e os propósitos já foram estabelecidos pelo Senhor desde antes da fundação do mundo. Nos faz descansar nisso, porque Tu és o nosso mestre. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. Minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar
é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre, a minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. Senhor, nós estamos aqui para Te entregar os nossos caminhos, Pai, as nossas necessidades. O Senhor conhece cada coração aqui nesta noite. Como diz o salmista, antes mesmo da palavra chegar à nossa língua, à nossa boca, o Senhor conhece as nossas necessidades. E como diz, conforme a Tua palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, todos aqueles que foram predestinados e chamados segundo o Seu propósito. Por isso, Deus, vem dando resposta àquele que necessita de resposta nesta noite, vem mostrando que a Tua vontade é boa, perfeita, agradável e não comete erros. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti. Eu preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti. Eu preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Agradecemos, Senhor, porque descansamos no Teu cuidado, descansamos da Tua graça derramada sobre a nossa vida.
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te agradecemos, Jesus. Te agradecemos pelo teu cuidado. Pai do Senhor, irmãos. Pai do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Jesus, irmãos. Estamos juntos aí, amém? Começando o ano aí, como é que tá, irmão? Como é que tá as coisas aí? Começando o ano. Precisa ter uma grande expectativa para esse ano, viu, irmãos? Precisamos iniciar o ano esperando coisas extraordinárias do nosso Deus, porque a Bíblia diz que Ele é o Deus que trabalha para aqueles que nele confia, para aqueles que nele espera. Imagine, queridos, você esperando algo de alguém te prometeu algo agora em 2025, já estou adiantando o ano, ó, e você está esperando isso que alguém te prometeu. E você sabe o que já é que você vai receber. Isso gera uma expectativa em você. Agora, você imagine você esperar algo de Deus, que você sabe que sempre Ele vai trazer sobre as nossas vidas bênçãos sem medidas e abundantes. E Ele faz sempre muito mais além do que aquilo que pedimos ou pensamos. Imagine aí. Então eu sempre espero algo extraordinário da parte de Deus. E Deus é assim, irmão. A gente pensa que as coisas estão assim, Ele nos surpreende. E nós louvamos a Deus por isso. Queridos, nós nesse momento vamos continuar o culto. Amém, irmãos? O momento de dízimo e oferta também é um momento, queridos, que faz parte do culto, né? Nossa igreja, a Igreja Batista, outras igrejas tradicionais, elas têm o que a gente chama de liturgia de culto. É o que não pode faltar num culto. Então, faz parte do culto louvor, tem que ter louvor. Se não tiver louvor, não é culto. Faz parte do culto também a leitura da palavra. Tem que ter a leitura da palavra. Essa palavra pode ser lida apenas pelo dirigente local, ou pode ser uma leitura responsiva. O dirigente lê uma parte, a igreja lê outro versículo, né? Não pode faltar também, queridos, na nossa liturgia, no nosso culto, não pode faltar a pregação da palavra de Deus. Tem que ter a pregação da palavra de Deus. Faz parte do culto, né? E outro elemento também que faz parte do culto, além do louvor, além da adoração, além da palavra, é também a oração, né? A oração, um dos componentes do culto, onde nós intercedemos a Deus coletivamente. Mas essa oração aqui não pode ser a prática apenas aqui. Ela precisa desembocar de algo que você já desenvolve no seu dia a dia. Não pode ter oração apenas coletiva. Você só orar quando está na igreja. Tem que orar, tem que ter o quarto em secreto lá, né, na sua casa, que quando você entra, na verdade, não sei, dependendo da dimensão aí, você entra no quarto seu ou no quarto de Deus, né? Que Jesus diz isso, entra no teu quarto em secreto, né? E naquele momento ali o teu pai te ouvirá. E um dos itens também que faz parte do culto é o momento ofertório, onde nós ofertamos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. E é isso que nós vamos fazer nesse momento, ofertar e dizimar na casa de Deus. Queridos, e esse é um momento muito importante também do culto, porque trata-se também de um tempo de adoração a Deus, quando nós adoramos a Deus por meio da nossa oferta. Lembre-se, no Antigo Testamento, como é que isso era feito? Né? Todo mundo que ia para o culto trazia uma oferta, não existia ninguém que ia para o culto sem oferta. E aí, essa oferta, ela sempre era exigida da parte de Deus,
de maneira que o ofertante trouxesse de acordo com suas condições. Deus nunca vai pedir algo que você não possa fazer, né? Pelo contrário, Deus sempre estabelece para nós princípios que nós podemos praticar, e esse da oferta é um deles. Então, a obra de Deus, ela é sustentada pelos nossos dízimos e pela nossa oferta. Qual a diferença, pastor, entre essas duas coisas? É simples. A oferta, queridos, é algo que você, de maneira espontânea e generosa, dá para Deus. E o dízimo é algo que você entrega a Deus, né? O dízimo pertence ao Senhor, e então nós devolvemos para Deus. Entenderam? Claro que a compreensão que nós temos do Novo Testamento é que o dízimo não é mais lei. Se não é mais lei, nós não temos mais aquela ideia velho testamentária de que se você não der o dízimo, você é amaldiçoado, né? Tem muito pastor amaldiçoando irmãos, amaldiçoando crentes, porque não são dizimistas. Isso não existe. Isso não é uma prática bíblica nova, neotestamentária, ou seja, do Novo Testamento, né? No Novo Testamento isso também é um princípio de graça. E perceba que a graça sempre superabunda sobre a lei, né? Então a graça vai muito mais além. Então, se na lei lá você dava 10%, na graça você é aquilo que Deus tocar no seu coração. Pastor, eu quero dar o dízimo, quero ainda abençoar em mais outra coisa aqui na igreja. Amém, irmão. Fique à vontade, de acordo com aquilo que Deus colocar no seu coração. Amém? Então vamos fazer isso nesse momento com muita alegria. Vamos ofertar na casa do Senhor, vamos dizimar na casa do Senhor. Você que trouxe o seu dízimo, dá o seu dízimo. Você que trouxe a sua oferta, dá a sua oferta. Agora faça isso com alegria no coração, tanto um ato como o outro, até no momento de louvor, no momento de ouvir a palavra. Temos que acolher isso com alegria, né? Esse é um momento de nós nos alegrarmos na presença do Senhor. E o bom é que Deus nos chamou para sermos participantes disso. Então vamos fazer isso nesse momento. Vamos ficar em pé. Eu quero orar com você nessa noite. Vamos ter um tempo de oração, pedindo ao Senhor que abençoe o fruto da nossa semeadura. Vamos pedir para o Senhor venha abençoar e multiplicar as nossas sementes. Vamos pedir para o Senhor nos dar sabedoria do céu para administrar com entendimento os nossos recursos, de maneira que venhamos glorificar a Deus através das nossas finanças. Que sejamos homens e mulheres de Deus bem resolvidos nessa área, pessoas que cumprem os seus compromissos, que pagam as suas dívidas, que entendem que precisam administrar bem o dinheiro e não permitir que o dinheiro os guie, que o dinheiro os use, mas que nós venhamos usar bem e para a glória de Deus os nossos dinheiros, os recursos que Deus coloca em nossas mãos. Pai eterno, nós te damos graças nessa noite. Te damos graças porque sabemos que o Senhor nos chamou para este momento de adoração, no momento em que entregamos o nosso dízimo e a nossa oferta. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é aquele, Senhor, que nos chama a esse momento para, meu Deus, que os teus filhos compareçam diante do Senhor e voluntariamente, aqueles que trouxeram a sua oferta, entregue ao Senhor. E, ó Deus, sabemos que quando fazemos isso, não ofertamos, meu Deus, para a instituição chamada igreja, não ofertamos, meu Deus, para o pastor, mas nós, Senhor, ofertamos, Pai, para o Senhor. Ó Deus, entregamos ao Senhor, Pai, com alegria em nosso coração. Como diz a tua palavra, cada um contribua, Senhor. Por isso, meu Deus, nessa noite nós queremos te agradecer, porque, Senhor, durante todo esse tempo o Senhor tem nos chamado a manifestar nossa gratidão ao Senhor neste momento do culto, por meio da nossa oferta e por meio do nosso dízimo. Obrigado porque o Senhor tem nos dado, obrigado porque o Senhor tem nos suprido. Pedimos que o Senhor aumente, Senhor, meu Deus, as nossas tendas, abençoe o teu povo, ó Deus, nos faça florescer, abençoe nossas finanças, que possamos crescer, Senhor, meu Deus, nesse serviço, para que possamos, meu Deus, dar, meu Deus, uma qualidade, uma dignidade de vida à nossa família e também abençoar aqueles que estão à nossa volta, ó Deus. Pai, oramos por aqueles nossos irmãos que estão desempregados, Senhor, carecem, meu Deus, de uma porta, Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, abençoá-los, Pai,
para que eles venham também com o suor do seu rosto comer o seu pão e abençoar a tua casa e abençoar pessoas que estão à sua volta e ser aquilo que a palavra de Deus diz que nós temos que ser, uma bênção, Senhor. Meu Deus, é assim que oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. E graças ao Senhor. Vamos ofertar ao Senhor, dizimar na casa do Senhor com alegria. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé. Soberano Deus, Pai amado e Pai querido, diante da Tua presença, Deus, estamos aqui, Senhor Deus, para te agradecer por esse momento, por esse culto, Pai. Oh, Senhor Jesus, para pedir, Senhor Deus, que o Senhor se faça presente aqui neste lugar, Senhor Deus. Para que o Senhor venha sobre nós, Senhor Deus, para que o Senhor venha nos libertar, Senhor Deus, para que o Senhor venha nos curar, Pai, para que o Senhor venha, Senhor Deus, agir, Senhor Deus, nas nossas vidas, Pai. Oh, Pai, sabemos, Senhor Deus, que sem Ti nada somos, Senhor Deus. Pai, quero te pedir nesta noite, Senhor Deus, por cada família, Deus. Pai, visita, Senhor Deus, cada família, Pai, da Tua igreja, Senhor Deus. Visita, Senhor Deus, nós não sabemos, Pai, o que cada um está necessitando, Senhor Deus, mas Tu sabes e Tu sonda os nossos corações, Senhor Deus. Vai retirando, Pai, tudo aquilo que tem afligido, Pai, os nossos corações, Senhor Deus. Vem, Senhor Deus, curando a nossa alma, Pai, libertando, Pai, para que a gente venha, Senhor Deus, ser firme e forte, Deus. Oh, Pai, nós te pedimos, Senhor Deus, para que o Senhor venha agir, Senhor Deus, naquele lar, Senhor Deus, em que este momento, Senhor Deus, se encontram em contendas, Pai, onde, Senhor Deus, não há mais respeito entre pais e filhos, Deus. Oh, Senhor, chega ali, Senhor Deus, transformando aquele lar, Senhor Deus. Chega ali com cura, chega ali com salvação, Senhor. Oh, Pai, queremos te pedir, Senhor Deus, para que o Senhor venha, Senhor Deus, sobre a tua casa, Pai. Vem, Senhor Deus,
Visita, Senhor Deus, os nossos corações nesta noite, Deus. Tu sabes, Pai, o que tem nos afligido, Pai. Tu sabes o que tem tirado a nossa paz, Senhor. Oh, Deus, oh, glorificado e exaltado seja a Ti, Senhor. Oh, Pai. Oh, gratidão, Senhor, gratidão pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Pai, pelo Teu cuidado, Senhor. Oh, Pai, eu profetizo, Pai, dentro da Tua casa, Senhor. Eu profetizo no ministério de louvor, Senhor Deus. Venha avivar os Teus filhos, Pai. Oh, Espírito Santo, vai tocando nesta noite, Pai, em cada um dos Teus filhos aqui presente, Deus. Oh, Senhor, só o Senhor sabe as nossas dores. Só o Senhor sabe, Pai. Só o Senhor pode, Pai, tocar ali onde está nos doendo, Pai. Só o Senhor pode, Pai, nos libertar e nos salvar. Oh, Paizinho, eu só tenho que Te louvar. Eu só tenho que Te agradecer, Pai. Oh, Senhor Deus, que nós venhamos, Senhor Deus, se encher, Pai, da Tua palavra, Senhor Deus. Que nós não venhamos sair daqui esta noite da forma que nós entramos, Pai. Que aquilo que os nossos olhos humanos, Pai, têm enxergado, Senhor Deus, não seja, Pai, o que o Senhor tem para nós, Senhor Deus. Nós sabemos, Pai. Nós sabemos, Pai, que o Senhor tem prometido para nós é grande, Senhor Deus. E nos ajuda, Pai, a nos mantermos firmes, Pai. A nos mantermos fortes, Senhor Deus. Para que essa jornada, Senhor Deus, seja cheia da Tua presença, Pai. Pai, eu Te peço, Senhor Deus, por cada líder da Tua casa, Senhor Deus. Eu Te peço por cada ministério, Senhor Deus. Chega ali, Senhor Deus, tocando em cada criança, Senhor. Chega ali, Senhor Deus, dando, Pai, o livramento, Senhor Deus. Chega ali, Senhor Deus, acolhendo, Pai, todas as Tuas crianças, Pai. Oh, Pai, eu entrego em Tuas mãos, Pai, os nossos pastores, Pai. Visita, Senhor Deus, a sua família, Pai. Aviva mais o Teu filho e a Tua filha, Pai. Oh, Senhor, eu Te glorifico, Pai, e Te exalto, Senhor. E Te agradeço, Pai, por se fazer presente aqui neste lugar. E em nome do Teu Filho amado, Pai, eu Te louvo e Te agradeço. Amém. Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor, amém. Boa noite, irmãos. Momento da palavra. E eu louvo a Deus porque aquele parecido jargão que nós falamos, né? Que o Senhor tem falado desde o início do culto. E verdadeiramente, irmãos, em cada momento, em cada instante, Mateus, antes de começar a louvar, ele disse algumas palavras. Pastor Renato também, antes da palavra de oferta. E tudo, irmãos, colabora com a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para trazer essa noite aos irmãos. Eu acho engraçado porque quando os dias vão passando, Beatriz ainda não tem noção de dias da semana, né? Então, quando vai se distanciando um pouco do domingo, entre a terça e a quarta-feira, ela pergunta: pai, hoje tem culto? E aí quando vai se distanciando da quarta-feira, chega sábado, da sexta-feira para o sábado, ela pergunta de novo: pai, hoje tem culto? Ela não tem noção dos dias da semana, mas ela sabe que quando vai distanciando a nossa vida para a igreja, está perto da gente ir de novo. E ontem ela perguntou, né, pai, hoje tem culto? Ela falou: não, hoje não, amanhã tem. Então entre a terça e a quarta-feira, e entre a sexta e o sábado, ela pergunta, porque ela sabe a quantidade de dias para a gente vir para a casa do Senhor. Isso me chama a atenção porque quando a gente cria essa rotina, quando a gente cria esse hábito de vir à casa do Senhor para louvar com os irmãos.
quando nós viemos à casa do Senhor, quando a gente deixa de vir, a gente sente falta, né, irmãos? E nós tivemos algumas oportunidades, alguns momentos, inclusive quando na semana a gente não consegue vir, a gente não vem na quarta-feira e na quinta, na sexta-feira ela fala: pai, faz muito tempo que a gente não foi para a igreja, né? Eu acho interessante como dentro dela ela tem esse entendimento já. Olha, a gente tem um compromisso na igreja e quando passa alguns dias sem ir, ela desperta nesse sentido. E quando eu disse agora há pouco que o pastor Renato, no momento da oferta, ele falou algo, né, sobre o que confirmava a mensagem que eu ia trazer essa noite para os irmãos, o pastor Renato falou sobre a expectativa para o ano, né? E aí, irmãos, o ano começou, 2025, ele já tentou jogar para 2026, mas ainda é 2025. Como é que está o planejamento? Como é que está a expectativa? E eu vinha nesses últimos dias pensando, né, irmãos? Todo início de ano a gente faz um planejamento, a gente tenta executar. E esse ano eu fiz diferente, viu, Mateus? Já voltei para a academia, segunda semana já firme e forte. Passou os dias de dor já estou aqui de boa. Domingo passado eu vim entrevado aqui para a igreja, nem o irmão podia encostar muito em mim não, que eu me contorcia todo. Mas eu estou executando aí a segunda semana, algumas tirações de onda aí e tal, mas eu estou firme e forte, né? Como diz o pastor Renato, o que importa é a constância, né? Mas quando a gente para pensar bem, irmãos, às vezes a gente pensa no ano só em o que a gente vai fazer, né? Nós vamos fazer, vai dar tudo certo. E eu confesso a vocês que nesses últimos dias eu me peguei pensando sobre e as adversidades e as dificuldades do ano. A gente tem pensado também como é que a gente vai enfrentar. E eu fazendo minha leitura diária esses últimos dias, e estava lendo a primeira epístola de Pedro. E o Senhor falou grandemente ao meu coração em um trecho específico. Eu vou mencionar no decorrer da palavra qual foi. Mas quando eu parei para estudar um pouco as cartas de Pedro, o Senhor falou grandemente ao meu coração. Como nós vivemos em dificuldade, como nós sofremos. Agora há pouco, a irmã Edneide orando, ela falou: Senhor, só o Senhor sabe onde está a nossa dor. O Senhor pode chegar, pode curar, pode nos dar o escape. E verdadeiramente, nós vamos falar sobre o capítulo 4 de 1 Pedro, eu queria que vocês abrissem. É um capítulo bem curtinho, irmãos. São 19 versículos, mas são versículos bem curtos. E que a gente vai meditar um pouco sobre esse contexto, de como nós vivemos adversidades, como nós vivemos tempos difíceis, mas nós vamos ver como Pedro nos encoraja, ele nos dá o discernimento para que a gente saiba viver, saiba enfrentar esses momentos. Só dando uma contextualizada antes da gente ler, a primeira epístola de Pedro, ela foi datada de aproximadamente 60 a 65 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. Ou seja, as pessoas que estavam tendo acesso àquela carta, provavelmente elas presenciaram, né, pessoalmente o que aconteceu com Jesus. Então, viram todo o processo da Via Crucis, né, de Jesus, viram Cristo sendo colocado na cruz, presenciaram todo o processo da ressurreição de Cristo. Então, por se tratar ali de 60 a 65 anos após, tinham ali pessoas que tinham sido convertidas no decorrer de Cristo ainda na terra, e tiveram pessoas que estavam ali presentes que tinham sido convertidas após a ressurreição de Cristo. Só que acontece que aquelas pessoas, elas estavam passando por perseguições, por injúrias. O imperador no tempo, que era Nero, ele estava exigindo que as pessoas participassem de culto, de idolatria a outros deuses, e que aquele povo que tinha se convertido ao cristianismo não aceitava participar. E por isso passaram a ser perseguidos, passaram a ser açoitados, passaram a sofrer por conta disso. E essa carta de Pedro, ela vai fazer uma menção sobre como aquele povo deveria suportar aquele sofrimento, suportar aquela adversidade, aquela tribulação que estavam vivendo. Então vamos ler 1 Pedro, capítulo 4, a partir do verso 1, que diz assim: Portanto, uma vez que Cristo sofreu no corpo, armem-se vocês também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu no corpo guardou-se do pecado, para que no tempo que resta a vocês, não vivam mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Porque no passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agradava aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em devassidão, nos maus desejos, nas bebedeiras, nas orgias, nas farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se juntem a eles na mesma libertinagem excessiva, por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por essa razão, o evangelho foi pregado também aos mortos, para que eles, mesmo sendo julgados em relação ao corpo segundo critérios humanos, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam prudentes e estejam alertas por meio das suas orações. Sobretudo, amem sinceramente uns aos outros,
porque o amor perdoa a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como alguém que transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, não estranhem o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho tivesse acontecendo. Antes, alegrem-se na medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a glória dele for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Portanto, nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, criminoso, nem como quem se intromete nos negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que rejeitam o evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a própria vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, primeiramente para louvar, glorificar e agradecer ao teu santo nome, mas nesse momento especial, Senhor, para recebermos a palavra da parte do Senhor, a reflexão, o entendimento que o Senhor nos reservou nessa noite de hoje. Obrigado por ter falado grandemente ao meu coração enquanto estudava, enquanto meditava nessa passagem, e que verdadeiramente, Pai, assim como o Senhor falou comigo, o Senhor fale com meus irmãos aqui presentes, os que possam estar assistindo na transmissão, ou qualquer um que tiver acesso a esse conteúdo. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, logo no iniciozinho dessa carta, Pedro ele chama a atenção ao povo de uma forma que, para mim, do versículo 1 ao 19, se resume aos 2 primeiros versículos. Quando Pedro ele fala, olha, se vocês olharem para o que Cristo viveu aqui na terra, vocês não sofrerão da forma errada. No versículo 1 ele fala assim, portanto, uma vez que Cristo sofreu no corpo, armem-se vocês também do mesmo pensamento. Quando a gente fala a expressão armar, é você usar algo. Ou você se arma de uma arma de verdade, ou você se arma de algo para te proteger, ou você sempre vai se armar de alguma coisa. E quando Pedro menciona a Cristo aqui, ele está falando para aquele povo que sofria, para que eles se armassem, porque eles já tinham sabido isso em relação a Cristo. Ou porque eles presenciaram pessoalmente, ou porque eles ouviram falar. Aquele povo estava sofrendo de uma forma, irmãos, que eles perderam seus lares, eles perderam suas terras, eles foram expulsos. Em algumas traduções aí, em algum versículo, ele vai falar sobre forasteiro. Forasteiro é uma pessoa que é expulsa da sua posse e vive de forma aleatória, de forma sem rumo. Então aquelas pessoas, por professarem a Cristo, por terem se transformado em cristãos, eles passaram a ser perseguidos. Só para vocês terem uma ideia, naquele tempo, algumas civilizações elas tinham a festa da orgia, né? E no meio daquela celebração, havia um momento em que as pessoas elas realizavam sexo em praça pública, fazia parte daquele evento. E aquelas pessoas, naquele momento elas já tinham sido convertidas, mas antes elas faziam aquilo. Então, o fato deles terem deixado de fazer isso, a sociedade, seus vizinhos começaram a achar estranho, né? Como é que essa pessoa estava aqui no meio dessa bagunça todinha e agora não está mais? Assim como as outras situações em que o imperador ele exigia um certo tipo de idolatria, alguns cultos pagãos, e que aquele povo não mais fazia. E por isso, eles eram considerados desleais ao império. E por isso eram perseguidos, eles eram espancados, eles sofriam por aquilo. E o desafio que Pedro faz na carta para aquele povo é que eles olhassem para Cristo, analisassem todo o sofrimento que Cristo passou aqui na terra, até esperar o grande feito do Senhor, que foi a sua ressurreição. E se a gente parar para analisar o que aconteceu com Cristo, irmãos, nós sabemos que as pessoas esperavam um Cristo bonito, né? Imponente, bem vestido, em um cavalo invocado. Aí Jesus, já no nascimento, Maria e José ali aperreados, não tinha canto nem para ficar, né? Não tinha canto para se hospedar. Jesus nasce aonde? No meio dos animais. Não foi bem no Paú lá de Punaú, não, mas foi num ambiente mais ou menos assim, né? Era vaca de um lado, jumento do outro, porco, cabra, e Jesus nasce ali. Quando Jesus chega adulto e entra na cidade, o povo esperava, né, vir uma entrada triunfal.
Jesus entra de chinelo montado no jumento. E tudo aquilo ali no contexto aparenta ser algo de sofrimento. A tradução do sofrimento, irmãos, é algo que gera dor ou uma dificuldade. Isso pode ser algo físico ou sentimental e emocional. Eu posso sofrer porque eu estou com um calo aqui, eu voltei para a academia e eu estava com um calo aqui, o tênis fazendo calo, e eu passei alguns dias indo para o escritório parecendo que estava capengando, né? Mas era para não deixar o calo bater aqui na curva da sapatilha. Então era um sofrimento físico, eu estava sentindo essa dor. Mas muitas vezes nós passamos por sofrimentos sentimentais, emocionais. Às vezes você está pensando em algo, às vezes você está idealizando alguma coisa. Eu vou ser nomeado, eu vou ser condecorado, vou passar vou mudar de nível dentro da minha empresa, e você fica com aquele sofrimento ali, aquela angústia. Isso é um tipo de apreensão que você passa. E aquele povo sofrendo toda aquela circunstância, Pedro desafia nesse sentido: olha, vocês estão sofrendo, vocês estão passando por isso, mas basta que vocês olhem para Cristo. Veja o que o Senhor passou. Veja que aquele que mudou a vida de vocês, que fez com que vocês fossem transformados, fossem regenerados, passou e foi glorificado. E aí nesses dois primeiros versículos, no versículo 1 e no versículo 2, Pedro faz essa menção, que a ressurreição no corpo ainda não aconteceu, mas no coração já. É tanto que no versículo 3, ele fala assim: no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agradava aos pagãos. Eu lembro que quando eu vim embora da Bahia para cá, na verdade meus pais vieram primeiro, e eu passei 1 ano e meio na Bahia. Foi um momento de sofrimento, irmãos. Manhã, principalmente, eu acho que não tem muitas pessoas aqui que presenciavam isso. Eu achei uma foto hoje quando a gente estava saindo, botei no grupo. A foto foi após eu voltar para a Feira de Santana, passei uns dias em Natal, voltei para a feira e participei de um evento lá, e hoje eu achei uma foto e botei no grupo lá da família. E toda vez que eu vinha passar uns dias em Natal e voltava para a Feira de Santana, era aquele sofrimento, né? E eu vivia bem na Bahia. Eu vivia com meus avós e minha tia, cuidavam bem de mim, me tratavam bem, mas havia momentos em que eu sentia falta dos meus pais e dos meus irmãos. E qual era o escape que eu encontrava, né? A maioria das vezes eu saía com amigos meus, eu saía com alguns primos, com alguns tios. E o que para mim era escape, era ir para barzinho, era ir para festa, era para ir curtir. Mas era uma coisa que sanava meu sofrimento por alguns momentos. Enquanto eu estava ali na gandaia e tal, eu esquecia um pouco. Mas quando eu voltava para casa, vinha à tona toda aquela saudade, né? Aquela ausência, aquela falta que eu sentia da minha família. E quando eu estava lendo essa passagem, no versículo 3, o Senhor me fez lembrar disso. Quando ele fala que no passado, vocês já gastaram tempo fazendo o que agradava aos pagãos. E de fato, se a gente parar para pensar, muitas vezes as pessoas passam por sofrimento em que ela tenta suprir aquele momento com atitudes do velho homem. E quando eu li essa passagem de Pedro, eu lembrei sobre isso. Porque muitas vezes, nós como somos transformados, quando nós buscamos viver uma nova vida, nós deixamos de fazer certas coisas que fazíamos antigamente e que as pessoas que viviam com a gente, elas passam a questionar. No versículo 4 ele diz assim: eles acham estranho que você não se junte a eles na mesma libertinagem excessiva, por isso os insultam. E aí quando nós somos insultados, irmãos, são pela a nossa transformação de atitudes e comportamentos. Quando eu disse agora há pouco, né, Beatriz, de acordo com que os dias vão passando, ela começa a sentir, olha, está na hora de ir para a igreja, já está no dia de ir para a igreja. Só que no passado, um domingo à noite, por exemplo, eu ia para um barzinho com um primo meu, com um tio meu. Já no domingo eu não faço mais isso, eu venho para a igreja. Numa quarta-feira que tem jogo à noite, a gente se encontrava em algum lugar para assistir o jogo. E aí a gente já fazia coisas que não cabiam. Hoje, novamente, eu venho para a igreja. E a gente passa a se ausentar da presença das pessoas que no passado nos fazia companhia. Isso passa a fazer com que elas questionem. Poxa, por que o Mateus parou de fazer isso? Um dia desse eu cheguei no cabeleireiro aí, o cara começou a dar uns testemunhos de Mateus do passado. Eu falei, não é Mateus que eu conheço, não. Mas era Carlinho, né? Filho de irmã Magna, não ia desconfiar de Carlinho, né? Aí depois eu fui conversar com ele, ele falou, realmente no passado eu fazia isso. Então algumas pessoas, inclusive Carlinho falou que certa vez Mateus entrou no cabeleireiro, aí tinha uma galera das antigas de Mateus lá e falou, olha Mateus aí, ó, agora é crente, quer fazer mais do que fazia antigamente. Não, Mateus, é isso mesmo e tal. Então assim, essas pessoas elas passam a sentir falta do que a gente fazia antigamente. Mas quando Pedro vem para esse povo e menciona o sofrimento que eles estavam passando, Pedro tenta falar, olha, não tente sanar esse sofrimento fazendo as coisas do velho homem, não. Cristo já morreu em favor de vocês. Vejam o que Cristo fazia em meio a todo o sofrimento.
Cristo poderia chegar a um certo momento e falar assim, eu não aguento mais não, eu vou ceder. Estou sofrendo demais, as pessoas continuam me açoitando, as pessoas continuam me perseguindo e não vai dar não vou chegar até o fim não. Mas não foi isso que Cristo fez. Ele foi até o fim e ele mostrou para a gente que vale a pena perseverar, vale a pena encontrar escapes para não ceder ao sofrimento. E sábado passado agora, irmãos, eu passei por uma situação que eu já tinha montado essa mensagem, mas às vezes a gente vai passando por situações em que o Senhor vai confirmando ao nosso coração. E sábado, irmão Fran, eu passei por uma situação em frente ali ao Coral Plaza, onde a gente foi para a praia naquele dia, em que eu falei, meu irmão, sinceramente, o que acontece de besteira no meio do mundo para a pessoa perder a vida é bem rápido. Tinha alguns adolescentes que fizeram parte da nossa igreja que o último final de semana estava lá em casa. Na semana passada conversaram com Valquíria e pediram para ir passar o final de semana lá e foram lá para o apartamento, né? As netas da irmã Lenilce. E aí no sábado à tarde, não tinha ensaio, a gente foi para Ponta Negra e chegando lá, nas imediações ali do Coral Plaza, tem uma clínica, né, na outra rua ali. E quando eu fui encostando o carro, tinha uma vaga imensa. Tinha um motoqueiro parado, eu vi que ele estava mexendo no celular procurando o endereço, eu dei legal a ele, mostrando que queria estacionar onde ele estava, ele deu legal e tirou a moto. Eu puxei o carro para frente e comecei a dar ré para fazer a baliza. Quando eu comecei a dar ré, eu vi só a buzina atrás, né? Tempo de bater, eu parei o carro bem em cima. Quando eu olhei pelo retrovisor, o cara estava falando umas palavras comigo, irmãos, que a menor palavra que ele falou não cabe eu falar aqui não. Só que foi o que aconteceu, o cara parou o carro em cima da calçada da clínica e eu nem vi que ele estava ali. Eu vi que era mais um carro parado na calçada da clínica. Sendo que ele entrou na rua na contramão, subiu na clínica para dar ré e voltar a estacionar. Eu ia adivinhar que o cara estava querendo fazer isso. Resumindo, o cara falou todo tipo de palavrão, irmãos. Mandou eu ir para aquele canto e voltar de outro canto. Eu tirei meu carro, esperei ele estacionar, dei ré, emparelhei meu carro com o carro dele e baixei o vidro. Eu falei, irmão, eu só comecei a dar ré porque eu não vi que você ia estacionar. E nesse momento o camarada, né, botando maribondo, saltando maribondo pela boca. Vá para aquele canto, você está assim, não sei o quê. Aí eu, beleza, continuei dando ré. A vaga cabia aos dois carros, irmãos. Meu carro e o carro dele. Ele estacionou, eu dei mais um pouquinho de ré e estacionei atrás do carro dele. Quando eu desci, o cara era feio, irmão. Feio. Não era brincadeira, não. Com todo respeito à tatuagem, mas o cara tinha o couro cabeludo todo tatuado, a cara, todo tatuado. O cara era todo fechado de tatuagem, as argolas maior do mundo nas orelhas. E eu olhei assim, o cara tinha 3 vezes o corpo de William. Era um monstro. Talvez se eu tivesse visto o tamanho dele antes, eu não tinha, né? Mas qual foi a minha preocupação com aquele cara? Eu só quis justificar para ele porque eu fui colocar o carro ali, nem precisava eu fazer aquilo. Mas eu falei, amigo, eu só parei o carro para botar aqui porque eu não vi que você estava ali. Você estava com o seu carro estacionado na clínica. Aí ele, meu amigo, eu botei o carro ali porque eu estava fazendo a baliza e tal, não sei o que. Eu falei, tá certo, irmão. Aí estacionei o carro e desci novamente. Quando a gente desceu do carro, saiu um outro rapaz mais sóbrio, né, mais bem arrumado, mais parecido. Aí o cara já desceu do carro pedindo desculpa. O valentão lá não desceu do carro. Ele desceu do carro, ele, não, irmão, desculpa aí, é porque a gente entrou, viu que a rua era contramão e tal, e ele estava fazendo a volta no carro. Aí eu, não, tranquilo, beleza. Aí o cara desceu do carro, o valentão, né? Quando eu vi o cabo descer, meu amigo era um guarda-roupa. Eu sou alto, né, e eu tenho uma noção de altura, mas o cara era mais alto do que eu e forte. Aí quando ele desceu, eu falei novamente, amigo, eu só tentei estacionar o carro porque eu não vi que você estava aqui. Se eu tivesse entendido que você estava fazendo a volta para parar, eu não ia parar, não. Aí ele, não, irmão, desculpa aí. Desculpa o estresse, é porque eu já entrei aqui nervoso porque eu peguei a contramão. E quando eu vi você parando na vaga que eu queria parar, eu não me controlei. Aí eu falei, não, tá tranquilo, vai lá, beleza e tal. Aí eu peguei a mão de Bia e saí a cabeça a mil, irmãos. Porque o homem, quando passa por uma situação como essa, você sabe? Eu me controlei na hora, o Espírito Santo do Senhor, me justifiquei ao cara e saí andando. E ele passando uma ruma de coisas na minha cabeça, né? Inclusive, que talvez não fosse nem necessário eu ter me explicado para ele. Eu poderia ter saído, ido embora e tal. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Poxa, eu emparelhei o carro com o cara, fiquei vidro a vidro conversando com ele e tal. Enfim, e continuei andando, segurando na mão de Beatriz. Aí lá atrás eu escutei uma das meninas falarem. Rapaz, o mais bonito foi esse cara descer do carro e pedir perdão a Bal. E aí eu fiquei pensando assim, realmente, talvez se eu não tivesse tentado me justificar e tal, ele ia estar estourando o tempo todo ali, mas o fato dele ter escutado a minha explicação e ele ter entendido que eu não parei ali por maldade ou porque eu tinha visto ele, o cara pediu desculpa. Porque quando ele desceu do carro, né, o brutamonte lá, gigante, ele falou, irmão não, né, eu tô usando, ele deve ter usado outra coisa. Ele falou, não, amigo, desculpa aí, eu só me estressei porque... E aí ele explicou. E aí quando uma das meninas, eu não vi quem foi, falou isso, aí eu falei, realmente, eu agi um pouco diferente. E aqui no versículo 4, irmãos,
Pedro ele faz menção a isso. Eles acham estranho que vocês não se juntem a eles na mesma libertinagem excessiva e por isso os insultam. Talvez se aquele cara tivesse encontrado, ao invés de o Baal fosse outro cara igual a ele, tinha dado algo pior. Ele me gritou, eu fiquei calado, esperei ele falar para me justificar, mas talvez se fosse outra pessoa com outro comportamento, com outra índole, um dos dois talvez tivesse até morrido, porque um ia responder ao outro na mesma altura e não ia dar o que preste. Mas muitas vezes quando nós passamos por situações, irmãos, em que nós agimos de uma forma diferente, de uma forma cristã, e se impacta o outro, nós sofremos. Eu sofri muito por ver aquele cara falando aqueles palavrões, o carro cheio de menina, Valquíria, Júlia, Bia e as 3 netas de irmã Lenilce, aquele cara falando todo tipo de palavrão. Naquele momento eu achei pesado, eu achei ruim e eu fiquei me controlando. Isso é uma forma de sofrimento. E muitas vezes nós passamos por situação em que a graça de Deus que faz com que a gente se acalme, com que a gente respire, que a gente devolva da forma correta. E é isso que Pedro menciona. Aquele povo sentia falta, o povo pagão, o povo que estava no mundo, das atitudes daquele povo que tinha se convertido recentemente, não mais fazer. Era orgia em praça pública, era bebedeira, era fazer coisa errada, era agir trocando na mesma moeda. E quando nós projetamos o nosso ano, muitas vezes a gente planeja o ano só com coisas boas, vai dar tudo certo, vai dar tudo tranquilo. E eu estava refletindo nesses últimos dias, né, de como a gente pode pensar em como eu vou agir em meio às circunstâncias, em meio às situações, em meio às dificuldades. E nesse capítulo 4 de 1 Pedro, ele menciona muito sobre isso. Sobre meio a toda a dificuldade que aquele povo passasse, eles buscassem sempre reagir e viver conforme a vontade de Deus. Entre o versículo 7 e 9, Pedro menciona a gente se preparar da forma correta. E uma dessas formas é em meio à oração. No versículo 7 ele diz assim: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam prudentes e estejam alertas em meio às orações. E nós sabemos, irmãos, que a nossa oração, o nosso momento com Deus, muitas vezes ele é interferido pela forma como nós estamos. E talvez se eu precisasse orar após aquela situação com aquele cara, eu ia orar de uma forma um pouco diferente. Talvez nem orasse, chegasse para o Senhor: Deus, o Senhor sabe como está meu coração, eu estou angustiado, eu estou triste por aquela situação, amém, obrigado. Ou às vezes quando você está em um momento alegre, você ora ao Senhor louvando, até chorando de alegria. Ou às vezes quando está com dor, com um sofrimento muito pesado, você ora clamando ao Senhor. Mas Pedro ele chama a atenção para que nós devemos orar e controlar esse momento de sermos prudentes e alertas em meio a qualquer dificuldade ou qualquer situação que nós estejamos passando. Se a gente traz a ilustração de um aluno, de um estudante, na véspera da prova o camarada está ali estudando, está buscando, está pesquisando para que ele se dê bem na prova. E quando Pedro ele traz essa luz, né, de que nós devemos estar prudente em meio às circunstâncias, em meio à dificuldade que nós vamos passar, nós devemos estar nesse sentido, de buscar a presença do Senhor, de ler a palavra, de ter a nossa devocional em dia, para que quando passarmos por situações como essa, a gente saiba como enfrentar. Talvez se eu tivesse desviado, se eu não fosse servo do Senhor, se eu tivesse uma vida mundana, eu não sei o que tiver nem acontecido, porque no domingo, assistindo o Fantástico, quando eu voltei da igreja, eu vi uma situação de que 2 caras discutiram na entrada de um apartamento. Um deles, que se achava o certo, era policial civil e tirou a vida de um camarada na porta do condomínio. Assim, sem ter nem para quê. O cara parou na cancela do condomínio, a cancela não abriu, eles discutiram e ali o camarada sacou a arma, deu 3 tiros e matou. Mas quando nós estamos vigilantes, quando nós estamos em meio às circunstâncias, sabendo que o certo a fazermos é a vontade de Deus, pode vir o que for, irmãos, pode vir a dificuldade o que for, pode vir a tribulação o que for, mas nós vamos enfrentar da forma correta. Cristo, quanto mais se aproximava do processo da crucificação dele, ele não deixava de fazer o que o Senhor esperava dele. Ele continuava pregando, ele continuava falando do amor de Deus, ele continuava curando, ele continuava fazendo o que Deus esperava dele. E muitas vezes nós, como cristãos, como atuantes na casa do Senhor, como líderes, às vezes passamos por circunstâncias, por situações em que esse sofrimento acaba afastando a gente das nossas atividades.
Eu estou chateado com o pastor Renato, eu estou chateado com o Jorge, eu não estou muito bem com o William, não vou para a igreja hoje não, vou ficar por casa. Aí eu vou me alimentar de Caldeirão do Hulk, vou me alimentar de só notícia do Fantástico. Ou seja, eu não estou me preparando da forma como deveria. E muitas vezes, o sofrimento que nós passamos, ele nos faz mais solidário, ele nos faz estar mais sensível com a necessidade do outro. E eu estava vendo esses dias, irmãos, que em uma reportagem, que as maiores campanhas humanitárias, elas têm melhores resultados em meio a momentos de tragédia. Por exemplo, se o Banco do Brasil, um Santander, uma Rede Globo, fazer uma campanha de donativos, né, de arrecadação de donativos, do nada ele vai ter um número de arrecadação. Mas quando tem a enchente Brumadinho, quando tem o Porto Alegre foi alagado, as pessoas veem aquele noticiário, veem o sofrimento alheio e ajudam mais. Então, é comprovado, é uma coisa lógica, que quando acontecem catástrofes, as pessoas elas ficam mais sensíveis a ajudar, porque ela vê o sofrimento do outro, ela vê o que está acontecendo, ela vê a dificuldade que tá passando na sociedade e ela se sente mais mexida em contribuir. E eu lembro que certa vez, Mateus, eu olhei Valquíria fazendo assim uns negócios lá em casa, terminou umas torradas. Ela falou, essas torradas aí, não, eu vou levar para Mateus. Eu falei, vai levar torrada para Mateus? Ela falou, é. Eu falei, por que vai levar torrada para Mateus? Já querendo me invocar, né? Vai levar torrada para Mateus, um marmanjo daquele. Não, boy, porque esses dias, na hora do culto lá, Mateus estava com tanta fome que chegou na cozinha da igreja e comeu um punhado de açúcar. Aí eu falei, Mateus, danado é isso. Aí Mateus, homem, é porque eu estou com fome aqui, saí da faculdade e tal. Aí eu falei assim, meu amigo, deixa o Mateus para lá. Só que eu falei no sentido de brincadeira, né? Foi bem ali no auge do PGM da gente que, às vezes eu ia buscar a Júlia na escola, na escola e pegava Mateus na UFRN, Mateus passava lá em casa e o PGM lá em casa sempre foi assim, né? Mateus sempre ficava para dentro da cozinha, fazia uma sanduíche lá, um negócio, tomava um suco e tal, e tudo certo. E aí certa vez eu vi Valquíria fazendo isso. Aí eu falei no sentido de brincar, né? Falei, rapaz, tu vai levar comida para Mateus? Aí ela, vou, Bal. Aí Valquíria me deu uma lapada. Ela falou, você lembra como lá no passado, quando a gente saía do trabalho, chegava na igreja morrendo de fome, quem é que dava comida a gente? Era a irmã Rose. Aí eu falei, rapaz, realmente, a irmã Rose levava lanche pra gente. Certa vez no momento do culto, a gente conversando, não sei como isso chegou ao conhecimento da irmã Rose Branquinha, que mora lá em Gapó. E Rose ficou sabendo que nos cultos da terça-feira, quando eu e Valquíria ia para a igreja, a gente ia direto do trabalho morrendo de fome. E aí aconteceu que eu até comecei a ficar constrangido, irmãos, porque toda semana a irmã Rose levava janta para a gente. Antes do culto começar, ela chamava a gente assim atrás da igreja, vem cá, coma aqui um negócio. Aí era um sanduíche, era uma sopa numa cumbuquinha e tal. E aí o fato da gente ter passado por aquilo ali, gerou em Valquíria uma preocupação por Mateus. Quando ela viu Mateus comendo ali uma colher de açúcar porque estava com fome, ela se preocupou em trazer. Então veja, muitas vezes a gente passa por sofrimentos em que a gente não entende por que a gente está passando por aquilo, por que a gente está passando por aquela dificuldade, qual o propósito daquilo ali. Mas se a gente pegasse, irmãos, a história da nossa vida, pense aí em um papel bem grande, um banner como aquele ali da foto das selfies. E ali, irmão Francisco, tivesse impresso todas as dificuldades que a gente passou em nossas vidas. Se o senhor olhar hoje, uma dificuldade que o senhor passou lá no passado, o senhor vai lembrar, olha, aquilo ali o senhor me ensinou tal coisa. Se o senhor olhar para outra dificuldade, o senhor vai lembrar, olha, naquela dificuldade ali, o senhor me ensinou que eu preciso agir de tal e tal maneira. Mas dificilmente, dentro da circunstância, dentro da provação, a gente vai conseguir extrair o que é que o senhor quer da gente naquele momento. E aí a gente fica no questionamento, né? Mas se eu sou crente, por que é que eu sofro? Por que eu preciso dessa dificuldade? Não poderia ser tudo tranquilo, tudo... Cristo não veio para morrer em favor das minhas dificuldades? Ele levou sobre si, né, todas as nossas dificuldades, pelas suas pisaduras nós fomos sarados e tal. Só que na maioria das vezes, irmãos, o crente, ele é ensinado a um Deus exclusivamente da prosperidade. O Deus do dinheiro, o Deus que vai dar carro, o Deus que vai dar casa, o Deus que dá tudo certo, o Deus que é só vitória. Há um tempo atrás eu fiz com o Valquíria um curso numa igreja, que inicialmente o curso foi uma bênção, irmãos. Eu gostei muito, era um curso de 2 anos, eram 4 semestres, né, 2 anos, e os 2 primeiros semestres foi uma bênção, e Valquíria aprendeu muito, mas no finalzinho do segundo semestre eu já comecei a sentir um pouco assim de... não estava indo muito de acordo com a nossa visão cristã.
E uma das coisas era eles dizerem que tudo é mil maravilhas, que o crente não sofria, que era graça, que não aceitava passar por um momento de dificuldade, mas eu entendia de uma forma diferente. Porque a prosperidade, irmãos, o significado da palavra próspero, ele tem a ver com boa viagem. Se você faz uma viagem daqui para Recife, 400 quilômetros eu acho, se eu perguntar a você, o que é que você precisa para fazer uma boa viagem? Num carro. Aí alguém vai falar, tem que ter gasolina. Aí o outro fala, tem que estar com os pneus calibrados. Aí o outro fala, tem que estar com água no radiador. Então cada um vai falando um negócio. Mas eu lembro que uma vez, pastor Renato, meu avô, seu Tomás, fez uma viagem de Feira de Santana para cá, sem o limpador do vidro estar funcionando. E ele disse que foi uma das piores viagens que ele fez. Porque quando ele chegou mais ou menos ali entre Pernambuco e a Paraíba, ele pegou uma chuva muito forte, que ele não podia andar. Se o limpador não funciona, o para-brisa, você não enxerga nada. E ele tentava enxugar com a flanela e não dava certo, andava mais um pouquinho, até que a chuva parou e ele veio. Então veja, para quem é motorista, cada um ia falar uma coisa que para fazer uma boa viagem. Mas o limpador do vidro não estava funcionando, acabou com a viagem do cara. Então muitas vezes é ensinado para a gente um Deus próspero, só que uma prosperidade que é parte do todo. Você ser rico, você ser bem sucedido, não tem nada errado. Mas não é só aquilo que o Senhor vai cuidar da sua vida. Deus vai te dar saúde, Deus vai te dar uma família, Deus vai te dar um emprego, e tudo faz parte do processo. Em cada área das nossas vidas nós vamos passar por dificuldade. E aí, a analogia do atleta, né? Nós sabemos que um atleta de alto rendimento, jogador de futebol, um atleta de Olimpíadas, a preparação desse cara é árdua. É tanto que as Olimpíadas ela acontece a cada 4 anos, que é o tempo para que o atleta ele se prepare, se ele tiver se contundir, né, se ele se machucar, tem tempo para ele se recuperar e voltar a praticar aquele seu esporte. E no chamado ciclo olímpico, o atleta ele passa por muita adversidade, por muita dificuldade. Mas ele faz aquilo ali sabendo que o objetivo dele é vencer. O objetivo dele é ganhar uma medalha, é ganhar um troféu, e é aquilo que estimula ele. Então, para ele não importa. Os quenianos, nas provas de corrida, eles ganham, assim, não tem quem bata os quenianos por conta da forma de treinamento deles. Eles treinam debaixo de sol, de chuva forte, no deserto. O treino dos caras, assim, é absurdo. E muitas vezes, nós vemos só o final da corrida e o cara ganha na medalha, sendo condecorado, e a gente acha que foi tudo mil maravilhas para aquele cara ganhar aquela prova. E às vezes a gente não vê que da mesma forma é a nossa caminhada. A gente vai passar por circunstâncias, a gente vai passar por situações, e o que menos nós devemos fazer é questionar cadê Deus, porque Ele sempre vai estar conosco. Isaías 43 diz assim, quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, ele não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O Senhor não vai poupar, irmãos, que a gente passe por dificuldade. O que vai acontecer é que Ele vai sempre estar conosco. A gente conhece a história do Velho Testamento, em que fala que Deus, Ele não tira ninguém da fornalha. Ele entra lá e participa do fogo com a gente. Deus não evita que ninguém seja jogado na cova dos leões. Ele vai lá e não permite que o leão, que a fera nos devore. Salmo 23, o salmista diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não importa a circunstância, irmãos. O Senhor sempre vai estar nos ajudando, vai estar nos livrando, vai estar nos protegendo, vai estar suprindo as nossas necessidades. O que acontece muitas vezes é que a gente olha para a circunstância, a gente olha para o nosso sofrimento, a gente olha para a problemática e a gente vê aquilo maior do que Deus. E ali a gente sucumbe àquele problema. Às vezes a gente age com atitudes do velho homem, com atitudes pecaminosas, e faz a gente sofrer ainda mais. Porque a partir do momento que você é servo de Deus, que você foi alcançado, foi transformado, você passa por uma situação e tenta resolver com a atitude do velho homem, bate o arrependimento. E aí você chora, você sofre porque de uma certa forma traiu a Deus, porque você deveria confiar no poder de Deus, no que Ele poderia fazer por você. E acontece que muitas vezes a gente precisa avaliar um pouco o sofrimento da gente. Se é um sofrimento pelo fato de sermos cristãos. E aí lá no versículo 14, Pedro ele faz uma menção a Mateus 5. Na carta ele diz assim: se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados.
pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Isso é a palavra de Pedro na epístola. Mateus 5,11, Jesus dizia assim aos discípulos: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguirem, e mentindo, falarem todo mal contra vós por minha causa. Aqui Cristo chamava a atenção dos discípulos, que eles iam passar por adversidade. As pessoas iam ser contra eles iam sofrer, eles iam chorar, por estarem vivendo certo, por estarem fazendo certo, por estarem confiando no certo, que era confiar nas promessas de Deus. Só que tem muitas atitudes, muitos sofrimentos e circunstâncias que nós passamos, que são causados pelos nossos próprios atos. No versículo 15, Pedro diz bem assim: portanto, nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, criminoso, nem como quem se intromete nos negócios alheios. E muitas vezes, irmãos, nós sofremos por conta das nossas atitudes. O cara que é ladrão, que é criminoso, que é assassino, que faz coisa errada, ele vai sofrer por conta dos próprios atos. Há uma diferença, irmãos, em ser perseguido por ser cristão. Vai ser uma honra. Porque nós somos perseguidos porque adoramos a um Deus, porque cremos num Deus, mudamos a nossa vida. Mas quando nós sofremos por um crime ou por um ato errado, é uma vergonha. Quer um exemplo? Eu vi uma ilustração que eu achei interessante. O cara começa a trabalhar e ele vai trabalhar na sala do chefe, do lado da mesa do chefe. E aí o chefe diz a ele: olha, a sua função é atender esse telefone e se alguém ligar perguntando por mim, diga que eu não estou. Inventa uma desculpa aí. Diga que eu fui no banheiro, diga que eu saí, mas não diga que eu estou aqui não. É para mentir. Quando nós somos convertidos, nós recebemos o Espírito Santo, que vai nos consolar, que vai nos ajudar, que vai nos advertir quando nós precisamos ter uma tomada de decisão. E aí, se essa pessoa é um crente, quando ele recebe essa instrução do chefe, ele pensa: opa, eu vou mentir, o cara está aqui, eu vou dizer que ele não está, eu vou inventar uma mentira. E aí, o Espírito Santo brada a ele e fala: cara, você vai ter que desafiar esse camarada aí. E ele fala: chefe, não leva a mal não, mas eu não aceito mentir não. Vai contra a minha conduta, eu sou cristão, e eu não concordo em mentir o senhor estando aqui não. E aí o chefe, quando vai retrucar para ele, tem duas possíveis devolutivas para essa pessoa, né? O chefe pode falar: tá certo, eu vou demitir você. E aí se o crente tremer na base, né, ele fala: não, tá bom, eu minto, deixa quieto, eu vou mentir para dizer que o senhor não está aqui. Essa é uma alternativa e ele vai sofrer. Ou, o fato dele ter tido essa iniciativa e falar: chefe, não leva a mal não, mas eu não quero mentir não, eu sou cristão, isso vai contra a minha índole e eu não acho certo fazer isso não. O chefe pode pensar: rapaz, esse cara é um cara de confiança. Ele me peitou pelos seus preceitos, pelo seu perfil cristão, e esse cara merece ser mudado de função. Eu vou indicar a diretoria para esse cara ser nomeado a um gerente ou algo desse tipo. Então veja, numa mesma circunstância, o cara tanto pode ser demitido como ele pode ser promovido e mudar de cargo. Basta se ele vai colocar em execução a fé cristã dele, executar o que de fato Cristo espera dele, ou se ele vai ceder e vacilar mais ainda no erro. No versículo 16, Pedro fala: contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifica a Deus por meio desse nome. E aí vem o questionamento, né? Como é que Deus é glorificado através das nossas atitudes? Muitas vezes, irmãos, o nosso sofrimento, a nossa dificuldade, ela é tão grande que a gente chega a vacilar em ajudar o próximo. E um exemplo é a cesta do amor. A gente sabe que a doação de cesta da igreja, ela é feita pelas nossas contribuições. Mas há mês que eu estou um pouco apertado e eu não consigo contribuir. Poxa, esse mês eu não vou conseguir dar o arroz que eu me comprometi, ou o macarrão, ou o feijão, o que quer que seja. E a glorificação do nome do Senhor em meio a uma cesta do amor como essa, é que mesmo eu sofrendo, e se eu puder dar um pacote de creme crack, 1 quilo de farinha, ou um pacote de cuscuz, ou o que quer que seja, na outra ponta tem uma pessoa que está sofrendo mais do que eu, vai receber aquela cesta ali e vai glorificar o nome do Senhor. Então tudo aquilo que nós fazemos, quer estejamos bem, quer estejamos em dificuldade, quer estejamos passando por momentos de circunstâncias que estejam em tribulações, alguém do outro lado vai glorificar o nome do Senhor. E o que Pedro quer dizer na carta dele, irmãos, é que mesmo seja você fazendo o que seja certo perante os olhos de Deus, ainda que sofrendo, que nós não deixemos de fazer.
Vir para a igreja na quarta-feira não é fácil, irmãos. A gente que mora na Zona Sul, atravessar a Ponte Velha ou a Ponte Nova é árduo. Mas eu sei que quando eu chego aqui e eu troco um papo com Mateus, com o pastor Renato, com o Jorge, com o irmão Francisco, o meu testemunho e o testemunho que eu recebo dos irmãos é edificante. Às vezes a gente chega na igreja tão atribulado, tão preocupado, angustiado. Amanhã é quinta-feira, hoje ainda é o meio da semana. Mas quando eu vejo uma palavra que o irmão dá, quando eu vejo algo que o irmão fala, isso me alegra. Isso me mostra que da mesma forma como eu vim perseverando, passando pelas circunstâncias, pela dificuldade, outra pessoa também veio. E é o que importa. A gente viver para Cristo, a gente viver ofertando o nosso tempo, ofertando o nosso dom, para que a glória seja do Senhor. Como eu disse logo no início, né? Eu, refletindo sobre o ano, e eu coloquei uma meta. Rapaz, eu tenho que voltar para a academia. No meio da pandemia, eu desenvolvi um negócio aqui no joelho chamado condromalácia patelar, que se eu passar muito tempo com o joelho na mesma posição, quando eu levanto eu sinto muita dor e o joelho dá uma falha. E aí, fiz consulta com o Jorge, consulta com o Mateus, com o fisioterapeuta, e eu sei que se eu passar muito tempo sem fazer fortalecimento das pernas, eu fico com esse desconforto no joelho. Aí qualquer carreirinha que eu dou jogando bola, alguma coisa, eu sinto dor. E aí esse ano eu fiz, não, eu vou voltar para a academia, doa o que doer, Matheus. Aí o que é que eu pensei, né? Eu parei a academia em outubro do ano passado, metade de outubro. Ainda tinha creatina lá, eu fiquei tomando a creatina, e a creatina terminou mais ou menos em novembro. Aí quando foi agora em janeiro, eu comprei a creatina de novo, comecei a tomar com Valquíria, tomei uns 15 dias, e voltei para a academia com 15 dias de creatina. Ou seja, tinha uns 4 meses que eu não ia para a academia, tinha 15 dias que eu estava tomando creatina, eu falei, oxe, vai dar certo. Aí voltei para a academia, Matheus, puxando o mesmo peso de outubro. Falei, não, faz só 4 meses, estou tomando creatina, não vou sentir nada. Irmãos, Matheus, doeu mais do que a primeira vez que eu fiz academia, viu? Porque eu botei o peso do que eu estava puxando em outubro. Então assim, eu sofri, irmãos. Semana passada para cá, foi pesado. De quarta para quinta-feira eu estava dormindo em cima do braço, Matheus. Porque na hora que eu fiz bíceps, o braço dá uma encurtada aqui, né? O braço não descia não, meu amigo. Tem uns 2 dias que o Valquíria olhava para mim assim, tá dormindo assim por quê? Eu não estou dormindo em cima do braço, que é para ver se o braço estica. Mas eu sei que isso é benéfico para mim. Eu sei que eu preciso fazer. É sofrido, é doloroso, mas eu sei que assim, não tem para onde correr, irmãos. Com o passar do tempo, nós vamos perdendo massa muscular, nós vamos perdendo força, a nossa junta vai sendo interferida e a gente precisa fazer algum tipo de atividade física. Pela minha profissão, eu passo 8, 10, 12 horas por dia sentado na frente do computador, trabalhando só a cabeça dos dedos e o juízo. Então, assim, eu preciso me exercitar. Então, voltar para a academia é sofrido, não é fácil não. Mas eu sei que é benéfico para mim, eu preciso fazer isso. Dos versículos 17 em diante, Pedro faz um desfecho aqui, irmãos, que na verdade faz menção lá ao versículo 1. Diz assim, versículo 17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que rejeitam o evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar a própria vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. O início do capítulo 4, como eu disse, Pedro ele começa falando do que Cristo passou e o resultado que aquilo teve. Então, assim, se você ler o versículo 1 e 2 do capítulo 4, ele já faz o resumo de todo o capítulo 4. Mas no versículo 19, Pedro fala, olha, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a própria vida a seu fiel Criador. Não é fácil, irmãos, a gente passar por circunstâncias, por adversidades, e a gente achar que nós não vamos sofrer ainda mais por aquilo ali. Mas em Mateus 5, a partir do versículo 11, Cristo já tinha dito sobre isso. Pedro ali ele só estava reforçando. Mateus 5:11, Jesus diz assim, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas e viveram antes de vocês. Versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, colocando-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa.
Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Nós podemos passar pela dificuldade que for, irmãos, pela circunstância, pela tribulação, pelo que quer que seja, mas nós somos luz do mundo, nós somos sal da terra. Se a gente ceder ao sofrimento, se a gente regressar às atitudes do velho homem, o nosso sofrimento ele tende a aumentar. Só um exemplo rápido. Não há nada de errado em você ingerir um copo de vinho, 2 copos de vinhos, o que quer que seu organismo suporte. Até porque lá no passado, as festas elas eram regradas com bebida. O problema é o resultado disso. Eu disse logo no início que quando eu sentia falta dos meus pais lá na Bahia, meu escape era curtir alguma coisa. Eu ia para uma festa, eu ia para um barzinho, eu ia para um aniversário, eu saía com meus amigos. E ali eu estava sob o efeito de álcool, né? Bebia alguma coisa ou outra. Eu nunca fiquei bêbado não, mas era o que eu fazia na maioria das vezes. E hoje não está nada errado você tomar um copo de vinho. O que acontece é que existem pessoas que ela tem uma sensibilidade para tomar 4, 5, 10, 15, 20 copos de vinho, e não é a mesma sensibilidade que uma pessoa toma 2 copos de vinho e já começa a ficar tonta, a conversar besteira. Porque existe um ditado popular que fala que aquilo que foi falado ou feito sob o efeito de álcool foi pensado sóbrio. Então alguém que faz uma besteira estando bêbado, ele pensou naquilo ali quando estava bem, sem efeito de álcool. E quando muitas vezes a pessoa passa por uma dificuldade, passa por um problema, ela já é cristã e sucumbe, volta, dá um passo atrás ao velho homem e cai na besteira de sair com os amigos, dar uma farreada, dar uma bebida e tal, achando que aquilo ali vai contornar o problema que ele está passando, ele só piora a situação. Porque quando passa o efeito do álcool e ele vê a besteira que fez, ele sofre, ele fica com o sentimento, como eu falei, de traição ao Senhor. Poxa, eu fui transformado, eu fui renovado, mas no momento de dificuldade eu vacilei, eu falhei, eu errei. E aí vem pelo aquilo que eu falei agora há pouco. Existe o sofrimento de honra, que é quando nós sofremos por sermos cristãos. Existe o sofrimento da vergonha, que é quando nós sofremos por um erro nosso. Quando nós agimos, quando nós nos comportamos, quando nós falamos de uma forma que não condiz com o que o cristão deve fazer. Como eu disse, sábado passado eu passei por uma situação que talvez se eu tivesse ainda no velho homem, eu não sei o que poderia ter acontecido. Ou com aquele cara ou comigo mesmo. Romanos 8:17 diz assim: e se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. O povo sofria, irmãos, pela opção que fizeram de nova criatura. O povo que recebeu a carta de Pedro. E Pedro ali encorajava aquelas pessoas para não sucumbir, para não voltar para o velho homem e tentar resolver aquele sofrimento com atitudes e comportamentos que tinham antigamente. E Pedro desafiava aquelas pessoas para não vacilarem. Olha, permaneçam firmes. Vocês são a igreja primitivas, vocês são a igreja do primeiro século, mas não permitam que esse momento que vocês estão passando de perseguição, de dificuldade, de tribulação, façam com que vocês regressem. Façam com que vocês voltem atrás e passem a agir, a se comportar da forma errada que vocês viviam antigamente. Como ele fala lá no versículo 3, porque é bastante que no tempo passado da vida fizesse a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. A mensagem que o Senhor falou grandemente ao meu coração, irmãos, quando eu comecei a falar com vocês aqui, diz respeito ao versículo 4. E achando estranho, não corredes com ele no mesmo desenfreado e dissolução, blasfemam de vós. A gente está chegando logo mais aí no carnaval. E uma das coisas que nós crentes somos mais questionados é por deixarmos de curtir essa festa mundana. Olha, você não pulava carnaval antigamente? Você não ia para bloquinho? Você não ia para casa de praia e fazia e acontecia? Por que agora você deixou de fazer? Eu sei que hoje eu sou muito brincalhão, irmãos. Eu sou muito tirador de onda, eu brinco mesmo. E assim, abertamente aqui, eu já fui chamado a atenção pelo pastor Renato por conta de brincadeiras, né? Irmão, leva mal não, mas tá bom aí, não toque mais nesse assunto não. Eu tô falando aqui porque foi uma chamada de atenção contra mim e eu louvo a Deus porque o Senhor usou a vida do pastor Renato.
Mas eu entendo, irmãos, que a mesma brincadeira que eu tiro com irmã Fran, com Nina, com Nadiane, é a mesma forma como eu fazia no velho homem. Só que naquele tempo eu precisava beber, eu precisava estar no meio da farra para tirar essas brincadeiras. Mas hoje eu entendo que mesmo convertido, mesmo transformado, eu consigo brincar, eu consigo sorrir, eu consigo fazer minha forma de viver até mesmo melhor do que era antigamente. Porque antes, sob efeito de álcool, eu acabava falando algo que quando eu recebi uma repreensão do pastor Renato, leva mal, não, mas essa brincadeira já deu. Eu amei, pastor, tá certo, vamos mudar de assunto. Talvez se fosse no velho homem, eu não teria essa maturidade de receber dessa forma. Talvez eu chegasse pro pastor, pastor, vai para lá, o senhor não tem nada a ver de falar como é que eu quero brincar ou deixar de brincar. E o que Pedro quer trazer nessa mensagem, irmãos, é que nós devemos olhar a oportunidade de vida que nós tivemos de sermos transformados, de sermos restaurados, de sermos renascidos em uma nova criatura, ao enfrentarmos dificuldade, a passarmos por momentos de tribulações, por momentos de adversidades, e que muito provavelmente com a atitude do velho homem, eu só iria piorar. E aí o ano está começando, o ano está iniciando, e a gente pode projetar como é que nós vamos viver esses próximos 11 meses. Janeiro termina depois de amanhã. E o desafio que eu trago para os irmãos essa noite é que a gente possa ter olhar com essa ótica para a nossa vida cristã. Nós vamos viver tribulações, irmãos. Nós vamos entrar na fornalha, vai ser difícil, mas Cristo vai estar conosco. Nós vamos entrar na cova dos leões, não vai ser fácil, a gente vai ter medo que o bicho vai estar lá rugindo contra a gente, mas Deus vai estar conosco. Nós vamos andar no vale da sombra da morte, mas não vamos ter medo, porque o Senhor vai estar conosco. E que nós olhemos para as circunstâncias, olhemos para as situações com essa ótica. Não está fácil, não está difícil, as finanças não estão bem para todo mundo, o pós-pandemia ainda está em um processo de reajuste, a inteligência artificial está aí botando medo em todo mundo, mas que a gente venha perseverar, que a gente venha saber que o Senhor conta conosco, que o dom que nós recebemos é para que as pessoas sejam socorridas no momento de dificuldade, no momento de tribulação, com a nossa servidão. Se a gente olhar para o passado, as dificuldades que nós vivemos, que nós tivemos, em tudo nós vamos ter ensinamentos da parte do Senhor. Cristo passou por tudo aquilo e nos mostrou que no final, com todo aquele sofrimento que Ele passou, a promessa que tinha dele ser glorificado, dele ser engrandecido, aconteceu. E da mesma forma, como foi louvado aqui no início do culto, nós louvamos um hino que diz assim: eu sei que sempre está comigo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Foi louvado por Mateus. Pastor Renato, quando foi iniciar a palavra de oferta, ele iniciou assim, que nós podemos esperar algo que alguém nos prometeu, mas se foi promessa do homem, aquele homem pode falhar. Meu chefe pode ter me dado uma promessa agora em janeiro: olha, no decorrer do ano vai acontecer tal coisa, mas pode ser que no decorrer do ano isso não aconteça. Eu posso ter feito uma promessa para minha filha, para minha esposa ou para algum familiar meu, e no decorrer do ano eu posso não conseguir cumprir com isso e falhar com essas pessoas. Mas a promessa do Senhor, ela não falha. Se o Senhor disse que estaria conosco lá em Isaías 43, quando passássemos pelas águas, quando nós passássemos pelo rio, pelo fogo, assim o Senhor será. Eu queria convidar você para ficar de pé e junto fazemos uma oração de agradecimento, irmãos. Porque se nós não sucumbimos até aqui, nós não vamos sucumbir. Mas que nós venhamos agradecer a Deus, porque em meio a tantas pessoas que desistem, que qualquer que seja a dificuldade, o camarada dá para trás e deixa de confessar ao Senhor, deixa de viver a vida cristã, ele vacila, ele falha, ele cede ao pecado. O Senhor não permitiu que isso acontecesse conosco até aqui. Senhor, meu Deus e Pai, mais uma vez eu te agradeço, Senhor, na tua presença. Obrigado por essa palavra, obrigado por essa instrução que o Senhor nos concede nessa noite de hoje, Pai. Obrigado porque nós sabemos, Senhor, que em meio a toda dificuldade, a toda tribulação, a todo momento em que nós sofremos, nos desesperamos, Senhor, meu Deus, o Senhor está conosco. Muitas vezes nós falhamos porque olhamos para a dificuldade e tornamos ela maior do que de fato ela é. Deixamos de olhar para o Senhor, deixamos de olhar para o teu tamanho, para a tua grandeza, para o que o Senhor já fez na nossa vida lá no passado, para o que o Senhor cumpriu na vida dos profetas que viveram antes de Cristo e pelo que o Senhor já fez na vida
de quem já se converteu, de quem já foi alcançado pelo Senhor, mais precisamente nos feitos do Senhor em Jesus Cristo quando Ele esteve aqui na terra, Pai. Obrigado por esse despertar, por esse desafio que o Senhor nos concede, Senhor meu Deus, de que nós devemos confiar, acreditar no Senhor, que em meio a qualquer tribulação, a qualquer dificuldade, nós devemos confiar exclusivamente no Senhor. Não é fácil, Senhor meu Deus. Muitas vezes são problemas, são circunstâncias, são tribulações que vêm acontecendo há anos. E muitas vezes nós queremos resolver com a força do próprio braço ou com atitudes do velho homem, Pai. Mas nessa noite que nós viemos sair daqui com o entendimento, com a compreensão de que nós devemos confiar mais em Ti. Nós devemos esperar mais no Senhor. E saber, Pai, sim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, Pai. Que creem em Ti, que glorificam o Teu santo nome e que sabem que o Senhor é poderoso, Pai, soberano para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou que pensamos, Pai. Mais uma vez, obrigado. Obrigado por essa noite de estar aqui com meus irmãos em comunhão, louvando ao Senhor e recebendo mais uma vez a mensagem que o Senhor tinha reservado a nós. Nos dá uma continuidade de semana na Tua presença, Senhor meu Deus. Uma continuidade de um ano que está iniciando, Pai. Mas que venhamos fazer um ano diferente. Um ano de desafio, que não venhamos falhar, que não venhamos duvidar, que não venhamos vacilar, Senhor meu Deus, naquilo que estejamos enfrentando. Mais uma vez eu Te agradeço, Te glorifico e bendigo ao Teu santo nome pelos grandes feitos do Senhor por nós. Em nome de Jesus, amém. Senhor, também sei que nada acontece sem a Tua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti. Eu preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Aleluias. Queria nesse momento que você saísse do seu lugar, viesse aqui à frente. Nós vamos terminar o culto fazendo essa oração com as mãos dadas. Nós vamos orar pela mãe da irmã Jaene. Vamos interceder nesse momento pela vida dela. Vamos estar apresentando também nossa querida irmã Luziete. Vamos estar orando para que o Senhor chegue na vida dela. E vamos estar intercedendo também, queridos, pelo nosso querido presbítero Henrique, que também está com problema de saúde, para que o Senhor chegue abençoando. E quantos mais aqui, se tiver alguém também enfermo, nós vamos orar nesse momento para que haja uma unção de cura liberado nesse lugar, no seu favor, no favor da igreja do Senhor. Clamemos ao Senhor juntos, unidos nesse propósito. Soberano Deus, eterno Pai, nós damos graças ao Senhor por este culto, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de estarmos aqui nessa noite, ó Deus. Sabemos que a Tua presença, Senhor, é neste lugar, Pai. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem nos chamado, ó Deus, irresistivelmente pelo Teu Espírito, Senhor, a essa casa de oração. E nesse momento, Senhor, meu Deus, cada um dos Teus filhos, Pai, unimos, ó Deus, a nossa fé, Pai, neste propósito de pedir ao Senhor, Pai, este favor, esta cura, Senhor, meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, tocar, Senhor, na mãe da Tua filha, Senhor. Ó Deus, chega, Senhor, onde ela estiver, Senhor, meu Pai, liberando, meu Deus, a cura, Pai.
Sabemos, Senhor, meu Deus, que o Senhor é aquele, Pai, que tem misericórdia, Senhor. O Senhor é bom, Pai. Ó Deus, por isso te pedimos, ó Jesus, esteja onde ela estiver, toque agora, meu Deus. Visita também a tua filha, Senhor, irmã Luziete, Senhor. Chega, meu Deus, com a tua cura nessa noite. Ó Deus, o Senhor, meu Deus, é aquele, Pai, que tudo podes. Quando estavas aqui na terra, Senhor, meu Deus, o Senhor tinha compaixão, meu Deus, das pessoas. Tocava no leproso, Ele curava, Pai. Tocava no cego, Ele via. O Senhor, meu Deus, não mudou, Pai. O Senhor é grande em misericórdia. A tua igreja nessa noite clama, ó Deus, pela tua misericórdia na vida da irmã Luziete. Deus, chega na vida do presbítero Henrique, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, estar restaurando a sua saúde. Seja, meu Deus, que for essa enfermidade, Pai, que o Senhor possa nesse momento, ó Deus, chegar com a tua intervenção divina, poderosa e graciosamente, ó Deus, como diz a tua palavra, meu Deus, pedi e dar-se-vos-á. Ó Deus, nós estamos te pedindo, ó Deus, esse favor, ó Deus, a restauração da saúde dos teus filhos, Pai. Ó meu Deus, estende os teus braços fortes, Senhor. Chega, meu Deus, na vida da tua igreja nessa noite. Se há alguém aqui, Senhor, nessa noite, Pai, que também está enfermo, Pai, precisando, meu Deus, de uma restauração, precisando de uma cura, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa manifestar a tua graça, a tua bondade nessa noite. Ó Deus, cura, Senhor, o teu povo. Chega, meu Deus, nessa noite, Senhor, ó Deus, tocando, meu Deus, restaurando, ó Pai. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. O Senhor é aquele, Pai, que é misericordioso para com os teus filhos. Ó Jesus, concede nessa noite um milagre, concede nessa noite a cura. Ó Deus, aqueles que são, Senhor, meu Deus, com problemas, meu Deus, no corpo. Ó Deus, aqueles que são com problema, meu Deus, na alma. Aqueles que estão, Senhor, passando, ó Deus, por alguma enfermidade. Que o Senhor nessa noite possa repreender no nome de Jesus, como fizeste, Senhor, meu Deus, com a vida, meu Deus, daquele jovem que estava, meu Deus, padecendo, ó Pai. O Senhor disse para ele, Pai, fique curado, fique limpo, e ele ficou, Pai. É no nome de Jesus que assim nós já agradecemos pelo milagre, pela cura, ó Deus, liberada sobre a vida dos teus filhos, no nome de Jesus. Quantos creem no milagre? Quantos creem no trabalhar de Deus nessa noite? Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus, por este culto. Obrigado, Senhor, pela vida dos teus filhos. Obrigado por esta oportunidade. Ó Deus, cura tantos outros que estiverem aqui nesta rua, que estiverem aqui neste bairro, que estiverem, Senhor, precisando de uma intervenção do Senhor, nos hospitais, Senhor, onde quer que esteja uma pessoa sofrendo, ó Pai, agora com problema, com enfermidade, Senhor, meu Deus, que o Senhor chegue agora, Pai, tocando, curando e restaurando. É assim que oramos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Quantos crerem, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estende suas mãos com sua cabeça e receba a bênção. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a unção e consolação do Espírito repouse sobre toda a igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam. Quem diz amém aí, abraça o seu irmão. Diz: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Podemos sofrer, podemos passar por provações, mas Cristo está conosco em todos os momentos. Louvado seja o nome de Jesus.